Os irmãos podem ir se acomodando enquanto as crianças estão saindo para o culto infantil. E, irmãos, nós estamos em uma série chamada Os 7 Pecados Capitais. E aí nós estamos estudando aquilo que ficou conhecido como pecados ou vícios capitais, né? Aquilo que ficou conhecido como vícios que trazem para a nossa alma um estado de, não só degradação, mas um estado de intensificação de outros pecados. E aí, para compreender o nosso contexto, para compreender aquilo que nós estamos falando, hoje nós vamos falar especificamente sobre avareza. E aí nós temos um desafio aqui. Eu lembro que o Estevão, semana passada, pregando sobre orgulho, né, falou do lançar sorte dos sermãos. E de todos os pecados, de todos os vícios, eu acredito que a avareza é algo que confronta muito, me confronta muito. Mas hoje estou com o desafio de falar desse pecado. Irmãos, o título da mensagem de hoje é Avareza, quando Mamon é o seu Deus. Então, se você já leu a Bíblia algumas vezes, você vai entender que dinheiro é sempre um assunto muito mais delicado. Por exemplo, a gente sempre fala que o órgão que mais machuca, mais é machucado no corpo humano é o bolso. Não é? Você pode mexer com muita coisa, mas se você mexer com o bolso do pessoal, a gente sabe, não é? Eu lembro, alguns anos atrás, participei de umas manifestações. Na época, o pessoal falava, não era pelos 20 centavos. Mas observe como o dinheiro faz isso com a gente, né? Poucas coisas nos afligem tanto quanto o dinheiro. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu vi uma pesquisa que mostrava que um dos maiores motivos de divórcio era o dinheiro. Um dos maiores motivos de brigas no relacionamento familiar também era o dinheiro. Assim, a causa número 1 de estresse nas pessoas eram problemas com a falta de dinheiro. E aí a gente pode observar que dinheiro é um tema delicado, porque a gente lida mal com dinheiro. E além de lidar mal com o dinheiro, não só de não saber lidar com ele, nós somos pecadores. Então, alguém que é orgulhoso e avarento é uma péssima combinação, ou uma combinação explosiva. Alguém que é preguiçoso e avarento, alguém que é guloso e avarento, a gente observa que a gente não tem só um pecado. E aí a soma desses pecados que estão em nossa vida, por vezes, trazem péssimas combinações, desastrosas. Por exemplo, algumas pesquisas falam que uma das coisas que mais destrói a família são os vícios. Quantos aqui não conhecem uma família que se desfez pelo alcoolismo ou pelas drogas? Ou uma família, por exemplo, eu conheci um senhor que ele perdeu a casa dele no baralho. Você lembra? Baralho, ficar jogando? Jogava apostando e chegou a apostar a casa dele no baralho. Gente, assim, isso não começa assim, não é? Nenhum vício começa assim. E aí, pastor, então é pecado jogar baralho? Não, a gente está falando do vício em si, não é? Até porque eu conheço gente que no Uno se transforma, nem precisa ser o baralho em si. Mas eu conheci uma jovem, colega minha, cristã, veio falar comigo que ela foi demitida do trabalho dela, e aí ela pegou o FGTS, pegou mais algumas coisas, e ela acabou que... não, para fazer o negócio. E acabou que ela gastou tudo no jogo do tigrinho. Muito obrigado. E aí eu lembro que na época ela queria... ela também procurou, né, para como falava com o noivo que ela tinha feito isso. Irmãos, assim, ela saiu do trabalho, pegou indenização, rescisão, tudo que tinha para receber e perdeu no jogo do tigrinho. Observe que não são raros os casos de pessoas que perdem muita coisa em vício. Só que quando vício e dinheiro estão combinados,
a gente tem uma combinação realmente explosiva. A Bíblia vai falar sobre isso. Ela fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente às vezes interpreta como o dinheiro. Não é. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sabe? E hoje a gente vai falar dos dois, de vícios e do dinheiro. Afinal, a avareza é onde os dois se unem. A avareza, uma das possibilidades de você conceituar a avareza, ela é uma cobiça, uma sede insaciável de algo cada vez maior, para que então um dia nós possamos ficar satisfeitos. Talvez você saiba o que é isso. Por exemplo, eu lembro da época que comprei a minha moto, né? Pensa num garoto feliz, rindo à toa. Minha primeira motinho foi uma moto elétrica, né? Daquelas que ainda nem precisa de carteira para dirigir, daquela que não pode tomar banho de chuva, o que é muito difícil aqui em Belém do Pará. E aí, minha primeira motinho foi essa. Depois de conseguir uma segunda moto, hoje eu não posso ver uma MT-07 por aí que eu paro para olhar, não é? Não tenho coragem de gastar 40 mil numa moto, mas existe essa escalada. Quem no dia lá atrás ganhou um celular? Eu lembro que o primeiro celular que eu ganhei trouxe verdadeira felicidade para esse coração. Era aquele Nokia tijolo grande. Na época eu acho que ele nem funcionava direito, meu pai tinha me dado, e aí eu tinha certeza que eu tinha um celular. E aí tudo que eu fazia era o jogo da cobrinha ali. Como fui feliz jogando aquele jogo da cobrinha. Mas observe que hoje a gente compra celular de 10 mil reais. A gente compra celular de valores absurdos. Hoje não é incomum alguém dar 3 mil reais no celular. Não é incomum alguém pagar algo assim. E é normal, a gente compra alguma coisa e sempre tem algo melhor. Não é? Hoje de manhã eu falei que qualquer carrinho 2 portas eu já estou feliz. Mas quando você entrou no carro, você acabou de fazer aquela aquisição, você pensa como você queria um maior. Assim, aquele carro é mais confortável, né? E irmãos, é da nossa tendência querer coisas melhores. Só que o problema é que se nós formos alimentar a nossa cobiça, ela é insaciável. Nunca haverá paz ou felicidade duradoura nisso. A avareza, ela não só está ligada à cobiça, mas como ao medo de perder o que já possui. Como o medo de perder dinheiro, como o apego ao dinheiro, como a ganância, como um desejo intenso em acumular. A pessoa que é avarenta é como se ela quisesse agarrar as coisas materiais desse mundo e não quisesse deixar ir. Observe aqui que é um vício em dinheiro, ou naquilo que o dinheiro pode proporcionar, porque no final das contas o dinheiro é um papel. Nós estamos interessados naquilo que ele promete, e o dinheiro promete muitas coisas, não é verdade? Ele promete para você uma aposentadoria segura, ele promete para você segurança financeira, ele promete para você muitas coisas. E isso aqui tudo está na nossa frente, está ao nosso redor. Sabe, a pessoa não precisa ser rica para ser apegado ao dinheiro. E aí é um desafio do nosso tempo, porque nós às vezes somos apegados a coisas que não temos. Olha a loucura disso, né? Você compreende assim o Elon Musk, por exemplo, uma pessoa muito rica ser muito apegada ao dinheiro. Às vezes dinheiro é tudo que a pessoa tem, mas nós nos apegamos a coisas que não temos. O Novo Testamento vai chamar isso de concupiscência dos olhos. A NVT e a NVI vão traduzir isso de maneira brilhante por o desejo de tudo o que vemos. Mas não necessariamente no sentido de prazer físico, mas no sentido de coisas que nós podemos adquirir, coisas que nós podemos ter, coisas que nós podemos agarrar, coisas materiais. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Como nós estamos pregando de maneira temática, quem é bom de Bíblia aí vai acompanhar, porque a gente vai citar muitos textos nessa noite. E aí eu quero falar hoje sobre 3 tipos de pessoas avarentas. Claro que não dá para resumir a avareza nisso, mas a gente consegue
imaginar. E enquanto você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6, a gente precisa entender que existe um tipo de avareza que ela se dá com aquelas pessoas que não têm. E às vezes isso é um tipo de preocupação que se dá com as pessoas que não têm recurso. E isso às vezes se dá, gente, por motivos justos. E eu falo assim, o quanto a gente enriqueceu em algum aspecto. Porque, olha, por exemplo, existe um conceito chamado de insegurança alimentar. Um dia desse eu estava falando com a minha mãe, eu falei, mãe, olha o quanto a gente melhorou. Não é? Porque, graças a Deus, para mim, e eu acredito que não é a realidade de todo mundo, mas eu não tenho medo de, por exemplo, hoje é domingo. Eu não sei o que a gente vai comer no sábado, a gente não tem comida sábado. Graças a Deus, para mim, isso não é uma realidade. Mas eu lembro que quando eu era criança, meu padrasto ganhava por semana. Então, no sábado, era o dia para glorificar de pé. A gente ia na pracinha, comia um docinho, nada muito desregrado, comia um docinho, comia algum lanche. Aí tinha dinheiro domingo, segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira, irmãos, eu sabia que o almoço era ovo. Na época que ovo era coisa barata, né? Porque depois que começou o mundo fitness, ovo ficou muito concorrido. E aí, várias sextas-feiras, a gente já não teve o que comer. Várias vezes a gente teve que esperar o meu padrasto chegar à noite para ele trazer algum dinheiro, para ele trazer alguma coisa, para a gente ter o que comer. Eu lembro, tem um verso na Bíblia que ele fala para você não esperar até o dia seguinte para pagar o jornaleiro, que era o trabalhador diário. Quando eu li esse verso a primeira vez, eu entendi exatamente o porquê ele falava isso. Porque às vezes aquele pagamento daquele dia vai ser o alimento diário. Eu lembro de várias vezes nós não sabermos se a gente ia ter comida no dia seguinte, ou a gente não comer nada à noite porque não tinha nada à noite, né? A vovó sempre falava, amanhã é outro dia. A gente sabe disso, que a gente chama isso conceitualmente de insegurança alimentar. Não é? Muitos brasileiros hoje vivem nesse conceito, nessa realidade. E aqui a gente observa que a pobreza ela é uma realidade. Mas apesar da pobreza, Jesus nos fala no verso 19 sobre algo muito importante que nós lemos aqui. Jesus nos fala em Mateus 6,19 da seguinte forma: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. No verso 24 ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções mais antigas dizem a Mamon. Aqui o que Jesus está falando, e ele vai continuar avisando, né? Aí ele fala sobre as preocupações da vida. E ele continua, verso 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, ou quanto vocês irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que a roupa? Jesus aponta para as aves do céu, que não plantam, não semeiam, mas Deus providencia o seu alimento. Em seguida ele aponta para as folhas do campo, as flores do campo, e avisa que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu quanto a ela. Observem que aqui Jesus nos fala o seguinte: irmãos, não se preocupem com o dia de amanhã. E isso aí parece algo muito difícil para a gente. Porque observe, se eu fui demitido e eu tenho 6 meses de seguro-desemprego, eu já fico preocupado se eu vou conseguir emprego depois. Se eu estou trabalhando e for demitido, se eu estiver trabalhando, eu já fico preocupado o que acontece se eu for demitido. Irmãos, nós nos preocupamos não com o dia de amanhã, mas a semana, o ano de amanhã.
como é que vai ser ano que vem, como é que vai ser em outros períodos. E o que Jesus nos alerta é que o nosso Deus sabe de todas as coisas. E ele faz um alerta difícil para a igreja. Verso 30. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Irmãos, a gente cita muito esse texto, mas esse texto surge num contexto de falta de dinheiro. Irmãos, é natural a falta de dinheiro trazer preocupação. Sabe, é com dinheiro que você compra remédio para o seu filho doente, é com dinheiro que você compra comida, é com dinheiro que você paga a energia da sua casa, a Netflix, a gasolina, é com dinheiro que você compra uma série de coisas. É natural essas coisas nos preocuparem. Só que Jesus nos alerta que essa não deve ser a preocupação de vocês. Deixem aqueles que não têm Deus se preocuparem com essas coisas. E por que essa não deve ser nossa preocupação? Porque nós temos um Pai Celestial. Irmãos, esse é o tipo de texto que eu leio e prego morrendo de vergonha. Porque o que Jesus está falando é que aquele que se preocupa com o dia de amanhã não tem fé na provisão de Deus. É isso aqui que Jesus está falando para mim e para você. Não é? A gente olha isso aqui e a gente pensa logo, será que eu sou crente? Porque olha o grau de profundidade desse texto. Nós não temos fé na provisão de Deus. Jesus não está falando para a gente se preocupar como é que vai ser o ano de amanhã, ou daqui a 6 meses, ou mês que vem. Não, o que ele está falando é, não se preocupem com o dia de amanhã. Irmãos, isso aqui é algo que abala assim o meu ser quando eu leio. E eu penso que é algo que tem que nos confrontar, porque nós somos ansiosos e preocupamos demais com o dia de amanhã. Quando a gente pensa em tudo isso, a gente precisa entender, e irmãos, eu queria compartilhar algo aqui. Talvez você não pense sobre isso, mas nós somos uma das gerações mais ricas que está sobre a face da terra. Talvez você fale, pastor, como é que eu posso ser rico? Pastor, se eu for ali no posto, eu vou passar uma humilhação, vou esperar a noite toda. É verdade, talvez isso seja verdade. Eu lembro que teve uma vez que eu passei muito mal depois do culto, e o irmão Wallace foi comigo lá na UPA de Coraci não, ali da Marambaia. A gente entrou lá, eu vi uma centena de pessoas, e não estou exagerando, tinha mais de 100 pessoas. O susto foi tão grande que eu fiquei bom só de entrar ali. Falei, não, irmão Wallace, vamos embora, não estou mais passando tão mal aqui. E olha que naquele dia eu passei mal aqui. Mas, irmãos, fato é que se eu ficasse lá, eu ia ser atendido. Se nós pararmos para imaginar que há 150 anos atrás a pessoa podia ter dinheiro, mas não tinha acesso a antibiótico, não tinha acesso à vacina como nós temos hoje, não tinha acesso a uma série de cuidados, pessoa pegava pneumonia, ficava em casa. Pessoa pegava hanseníase, era condenação de morte. Alguém lembra que até pouco tempo atrás a gente tinha colônias aqui? Pessoa pegou hanseníase, era jogado para fora do convívio familiar. Ia embora, lançado para as colônias. Até um tempo atrás, isso era sentença de morte na sua vida. Não é? A gente está numa geração que tem acesso a cuidados médicos precários, é verdade, mas a gente tem acesso. Eu lembro, esses dias eu estava vendo alguma coisa sobre AVC, e eu penso muito sobre isso, né? Porque há muito tempo eu estudo a área da saúde, e aí eu lembro que o pensamento que me veio à cabeça foi, se isso aqui fosse há 150 anos atrás, a pessoa não sobreviveria. Não foi sobre o caso aqui da igreja, foi sobre um caso que aconteceu na academia, mas a gente observa que hoje a gente tem tecnologia para viver mais, e apesar disso viver com mais qualidade. Salvo engano, a expectativa no Brasil há pouco menos de 100 anos não passava dos 50 anos. Hoje aqui ninguém espera morrer com 50 anos, ninguém olha assim, meu Deus, a minha morte está próxima,
aos 50 anos. Olha o quanto a nossa geração, ela enriqueceu comparado às gerações anteriores. Ainda assim, somos uma geração extremamente infeliz e ansiosa. Nós, irmãos, compramos celulares caros e continuamos pagando, adquirimos coisas desnecessárias, nos endividamos, trabalhamos que nem louco para pagar as nossas dívidas, somos infiéis para com Deus, incapazes de ajudar o próximo, porque somos uma geração que pagamos caro demais pelos nossos brinquedos. Sabe, quando a gente é criança, a gente fala para a criança: olha, esse brinquedo é muito caro. Não é? Quando a gente cresce, são os nossos brinquedos que são muito caros. E isso molda o nosso pensar. Já contei essa história aqui, uma vez conversando com um colega. Irmãos, uma vez eu estava conversando com um colega estagiário, ele era meu estagiário. E aí, nessa história, quando eu vejo, ele chegou com uma CB300 lá na academia, aquela 2024, dourada, linda. Coisa linda aquela moto, né? Sonho de quem gosta de moto. E aí eu olhei assim, eu falei: rapaz, muito corajoso, né? Muito corajoso, mas tá bom, cada um faz o que quer da sua vida. Nunca questionei, nunca perguntei quanto é a parcela, quanto é o seguro, nunca fiz nada disso, né? Cada um faz o que quer da sua vida. Chego com a minha motinha toda pacata, dia desse eu estava no trânsito, ele me encontrou do meu lado, né? Deu um ronco na moto dele, acelerou assim, tipo, bora. Quando ele acelerou, eu fui embora. Nem quis conversa. Mas, para encurtar a história, ele não é cristão, né? Então as pessoas lá fora não casam, porque cristão casa, não é? Mas as pessoas lá fora não casam. E aí eu perguntei: e aí, cara, já está um tempinho assim, né? A gente não pensa em ter filho, nada do tipo. E aí eu perguntei para ele, né? Ele falou: não, seu filho está muito caro. E aí mas quanto foi teu celular? Ah, foi 10 mil e pouco. E a tua moto? Quanto é que saiu? Saiu 54 mil. Né? Porque financia, né? Fica mais caro. Falei: filho, é caro, mas esse brinquedo aí eu acho que dá para sustentar um filho por um bom tempo, né? Então, a gente observa o quanto a gente se torna materialista. A gente prefere ter mais coisas do que ter filhos. Olha a loucura que chegou à nossa geração. A gente prefere ter mais coisas do que servir a Deus. A gente prefere ter mais coisas do que ajudar aqueles que precisam de ajuda. É sobre isso que Jesus fala, sobre não acumular tesouro no reino dos céus, ou melhor, na terra, e sim no reino dos céus. Mas o segundo texto, eu peço que você abra, e a gente não vai ler tudo, ele está em Lucas. O segundo tipo de pessoa aqui é a pessoa que ela enriquece sim, enriquece de maneira até honesta, mas ela se torna insensata. Observe o que diz Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. E aí o texto diz o seguinte: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Irmãos, pensa numa coisa que dá confusão nessa vida, é herança. Você sabe, pode ser uma casinha, pode ser um terreno longe, mas se tiver herdeiro, aparece sobrinho, neto, tio, todo mundo quer dividir o terreno. Aí tem briga na justiça. Herança é um negócio que dá problema, sempre deu problema. E aí um homem vai até Jesus. Jesus aqui já tinha certa reputação, já era bem conhecido, e pede para ele: mestre, julga essa causa, pede para que meu irmão me dê minha parte na herança. Ora, isso parece um pedido legítimo, mas Jesus aproveita essa história
para contar uma parábola, que ela está entre o 16 ao 20. E na parábola fala que o campo de um homem tinha produzido muita colheita. E aí ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer com toda essa colheita? Imagina que ele plantou muita soja ou muito milho, plantou muito, colheu de forma muito abundante. E aí ele fala assim, o que eu vou fazer com essa colheita? Ele fala, já sei, vou derrubar o celeiro antigo, vou construir celeiros maiores e vou estocar. E aí, depois que eu fizer isso, tiver guardado e tiver armazenado, né, os meus bens, eu vou dizer à minha alma, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Irmãos, isso aqui é o sonho de muitos. Por exemplo, se você pesquisar no YouTube, o que mais você vai encontrar é vídeo ensinando como chegar à liberdade financeira. É isso que esse jovem aqui, esse homem aqui alcançou. Ele alcançou a aposentadoria. Irmãos, numa época que não existia INSS. Ele alcançou um status no qual ele não precisaria trabalhar. Isso aqui é o sonho de muita gente que nem começou a trabalhar ainda. Imagina da gente que trabalha o dia todo. Vai cedo, acorda tarde, tudo isso. E isso aqui é o nosso sonho. Esse homem alcançou aqui um status que aqui muita gente quer. Por exemplo, o Mega da Virada ano passado eu acho que deu 500 milhões. Irmãos, salvo engano, o prêmio da Mega Sena ele é 1/3 do total acumulado. Acho que 70%, quase 70% fica para o Estado, e aí 1/3 seria 33%, né? Então 60 e pouco por cento fica para o Estado e 1/3 é distribuído. Ou seja, tiveram mais de 1,5 bilhão de reais em apostas. O brasileiro aposta muito, não é só no tigrinho. E aí, mas o que essas pessoas querem? Essas pessoas querem um dinheiro que resolva a sua vida. É isso aqui que esse homem conseguiu. Quantos de nós gostaríamos de ganhar uma herança? Quantos de nós gostaríamos de achar um bilhete premiado por aí? Quantos de nós, irmãos, gostaríamos de estar na situação desse homem? Só que o versículo aqui 20 fala, mas Deus lhe diz, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? É isso que Deus fala a respeito sobre desse homem. E aí o versículo 21, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese, não há nenhum problema em você enriquecer. Aqui, mas qual é o problema então? Você não juntar dinheiro para com Deus, você não ajuntar tesouro no reino dos céus, você não acumular tesouro nos céus. Irmãos, esse homem estava vivendo uma vida egoísta, uma vida vivida para si mesmo. Ao ganhar o dinheiro, o que ele faria? Ele faria o que muita gente já me disse. Eu lembro de uma vez um colega me falar, Leandro, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não olhava nem para trás, não falava com parente, não falava nada. Eu ia me embora daqui, aproveitar a vida. Não é o que muita gente faria? É o que esse homem tinha. Ele falaria, ele ganhou o dinheiro licitamente, irmãos, com o trabalho. Teve uma colheita abundante. Mas aqui Jesus fala para ele que ele se voltou para si mesmo. Trabalho justo, honesto, mas ele esqueceu que nós somos mordomos e não donos das nossas posses. Talvez você já tenha acumulado algo nessa vida e tenha a sensação de que você é dono, mas isso é loucura. Ter a sensação de que você é dono de algo é loucura. Nós somos mordomos das nossas posses, sabe? De que vale a sua condição de vida se você não abençoa outras pessoas? De que vale as suas posses se você não as utiliza para abençoá-las? Sabe, eu lembro de uma vez um colega me falou, a gente saiu com um grupo e aí a gente tinha ido almoçar no restaurante, terminou, a gente pediu o restante, né? E aí eu dei para uma senhora que estava lá do outro lado da praça, né? Moradora de rua e tudo mais. E aí ele me falou, né? Olha,
acho que o Estado tinha que fazer alguma coisa por essas pessoas. E nós cristãos estamos muito acostumados com essa ideia, de que o Estado tem que ajudar, o Estado tem que fazer. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Somos nós que temos que fazer pelas outras pessoas. No Império Romano existem cartas, documentos oficiais ainda que a gente tem, que fala sobre os cristãos. E uma frase que ficou muito famosa é que quando os cristãos eram perseguidos, um representante fala: olha, eles cuidam dos seus pobres e dos nossos. Nós devemos cuidar dos nossos pobres, nós devemos ajudar. O dinheiro que você tem, irmãos, é para você abençoar outras pessoas. E o terceiro tipo de pessoa que tem problema com o dinheiro aqui é a pessoa que acaba amando mais o dinheiro do que a Jesus. E aí essa pessoa a gente pode se ver no verso 18, no capítulo 18, no verso 18 a 23, que diz o seguinte, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18 a 23. Um certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Sabe, irmãos, uma pessoa que ama mais o dinheiro do que a Jesus, mas cedo ou mais tarde, ela vai escolher o dinheiro e não Jesus. Ela pode começar bem, ela pode começar obedecendo os pais, não cometendo adultério, não matando, não furtando, não dando falso testemunho. Mas um dia, quando Deus te colocar contra a parede, você acabará escolhendo o dinheiro. Sabe, 1 Timóteo 6, de 9 a 10 diz: no entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação, em ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a gente observa aqui que há, como eu posso falar, um grave problema. A gente observa aqui que há uma dificuldade muito grande, irmãos, com aquilo que a gente pode seguir. E aí a gente tem que pensar em alguns antídotos aqui. Deixa eu só me situar aqui. Mas a gente tem que pensar em alguns antídotos. Tem um texto que é muito conhecido de Tiago, que ele fala o seguinte: prestem atenção vocês que são ricos. Se tiver algum rico escondido aí, entendeu? Essa é para você, né? Chorem e gemam de angústia por causa das suas desgraças. Sua riqueza apodreceu, e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujos salários vocês detiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores do que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos ardentes, engordando a si mesmo para o dia do abate. Condenam e matam inocentes sem que eles resistam. Aqui o texto está falando daqueles que têm trabalhadores, mas não os pagam. Irmãos, antigamente eu achava que só era rico que fazia isso. Mas eu conheço muita gente que contratou empregada para casa e não pagou. E deu calote. Eu conheço gente que pediu para capinar quintal e depois não quis pagar.
A gente pensa que é só o rico que é assim, mas por vezes a gente faz isso. Por vezes a gente não quer pagar aquilo que é justo, que é contratado. Eu conheço gente, eu acho que ninguém nunca fez isso aqui, né? Que pegou fiado e não pagou, né? Gente que compra no cartão de crédito. Uma vez eu vi um vídeo desse na internet. Rapaz tinha ido na Magazine Luiza. E aí ele vai lá, olha gente, eu acabei de comprar um celular novo aqui na Magazine Luiza. Ele falou, vocês sabem, né? Depois de 5 anos o nome limpa de novo e eu vou trocar de celular. Deus te abençoe, Magazine. Irmãos, gente que faz dívida contando e não pagar. Gente que assume as coisas dos outros contando e não pagar. Isso não é comum entre cristãos. E não deveria ser. Sabe, pessoas... Mas a gente pode ver que aquele que ama o dinheiro, seja rico ou seja pobre, ele será injusto para preservar o seu dinheiro. E aí ele vai falar, pastor, mas eu tenho pouco. Por exemplo, eu lembro de uma vez que eu falei que eu conheci uma moça. Na época ela estava reclamando que a energia elétrica dela vinha R$600. R$600 hoje é dinheiro, mas eu acho que isso tem uns 5 anos. Então R$600 há 5 anos era um bom dinheiro. Não é? E aí ela estava contando lá na academia, né, que ela tinha feito um gato, que não sei o que. E não vou contar para o Estevão onde ela mora, mas porque eu acho que ela já resolveu ou não, né? Não sei. Tá bom. Se me perguntarem eu conto. Mas tá. E aí ela batia açaí lá na casa dela, tinha uma série de coisas. A casa dela não era só uma casa, era a casa de 2 famílias, né? E irmãos, você pode argumentar, mas pastor, a energia é muito cara. Mas irmão, você consome. Aquilo que você consome, você tem que pagar, né? Lembre-se disso. Aquilo que você consome, você tem que pagar. É melhor a gente ter um estilo de vida simples. É melhor a gente tomar cuidado com as coisas que a gente adquire. Ter um estilo de vida que a gente pode pagar. Porque amar o dinheiro vai te fazer tirar vantagem de outras pessoas para preservar o dinheiro. Afinal, o seu dinheiro vai ser mais importante do que as outras pessoas. As pessoas que amam o dinheiro têm uma vida extremamente material, apegada à matéria. Mas irmãos, seja pouco, seja muito, o dinheiro é ouro de tolo. Ele passará. E aqui Tiago nos fala que no grande dia, o seu dinheiro de modo ilícito, o seu dinheiro economizado de modo ilícito, o seu dinheiro roubado, o seu dinheiro, tudo isso, ele vai testemunhar contra você. Aqui a gente observa que Deus odeia, né, aquele que é avarento. Então qual é o antídoto para a avareza? A gente precisa analisar aqui porque falar isso é fácil, né? Confessar, eu acredito que confessar isso é uma das partes mais fáceis. Não, pastor, é verdade mesmo, né? Dinheiro é perigoso. Não, pastor, é verdade mesmo. A gente precisa melhorar, não é? Quantas vezes a gente não vê isso? Mas eu queria dar 4 passos para uma mudança de vida. Em primeiro lugar, eu quero que você saiba, é preciso ter essa consciência, esse arrependimento e contrição no coração. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Saber que você hoje é uma pessoa avarenta e ter consciência que você luta contra esse pecado. Porque ninguém fica esperando, tomara que a minha conta de energia venha cara esse mês para eu meter um gato. Não é? Ninguém fica falando isso, ninguém fica assim em casa. Ninguém fica falando, tomara que caia um dinheiro enganado na minha conta para eu ficar com esse dinheiro. Tomara que me dê o troco errado para que eu não devolva. Pelo menos eu já acredito que ninguém fica pensando isso. Só que quando aparece a oportunidade, você sabe, eu tenho condições de ser avarento ou de fazer o que é certo. Quando a gente olha para esse tipo de situação, ter essa consciência já ajuda a você encarar esse problema, sabe? Mas aqui, por que é preciso arrependimento? Porque a avareza, ela é um modo de encarar a vida. E você vai precisar de uma renovação da sua mente. A perfeição do amor, a perfeição da virtude, o fruto do Espírito,
Ele não é um raio que cai na sua cabeça e no outro dia você é transformado. Você vai precisar de uma busca ativa pela sua santificação. Aqui no que acaba sendo um grande calcanhar de Aquiles na vida de muita gente. E aí, irmãos, vou contar um segredo, coisa que eu nunca falei aqui nessa igreja. Técnica secreta. Se a avareza é se ligar às coisas materiais, o contrário vai te ajudar a ir para o outro lado. E o que é o contrário? Você se apegar a disciplinas espirituais. Eu acho que aqui nessa igreja os irmãos nunca ouviram falar sobre contribuição, oração, leitura da palavra, comunhão, jejum. Você tem que buscar as coisas espirituais, ter um arrependimento verdadeiro. Sem esse primeiro passo, sua avareza, seu orgulho, sua preguiça, nada disso será vencido. Mas um segundo degrau, que eu acredito que aqueles que buscam o crescimento vão conseguir, buscam o arrependimento vão conseguir, é o contentamento. E irmãos, coisa difícil é estar contente com aquilo que se tem, sabe, coisa difícil mesmo. Hoje eu estou com um celular mais bonitinho, mas ultimamente eu estava com um aqui que ele estava parando. Só que eu estou na academia, eu uso muito meu celular, e às vezes o aluno me pede alguma coisa, eu pego o meu celular pequenininho, todo quebrado, aí o aluno puxa um iPhone. Coisa difícil é você ser contente quando todo dia você vê comparação com outras pessoas. Mas é um exercício, irmãos, é um exercício. Sabe, Paulo fala em Filipenses 4, de 11 a 13, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que fortalece. Observe isso, não é? Aquele versículo, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, ele está falando, não fica preocupado com as coisas dessa vida, comer, vestir. Ele não está falando não fica preocupado se você vai conseguir um carro, não fica preocupado se você vai conseguir trocar de moto, não fica preocupado se você vai ter uma casa maior. Não é isso que ele está falando. Lá ele está falando, não fica preocupado se você vai ter comida amanhã ou roupa. É isso. E aí ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Observe que o buscar em primeiro lugar vem antes até das coisas básicas. Por isso é primeiro lugar. Mas aqui Paulo está falando, olha, eu sei passar fome, eu sei ter muito. E aí ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes a gente usa esse contexto de, pastor, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, nós vamos para cima, pastor. E não está tão errado, mas o que Paulo está falando aqui é que tudo ele pode suportar naquele que fortalece. Irmãos, se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Contentamento é isso. Contentamento. Agora, uma coisa verdadeira. Se você não se contentar com Jesus, então mais nada nessa vida vai satisfazer seu coração. Você precisa ter isso. Sabe, eu lembro daquele pessoal que passava no ônibus vendendo as coisas, eles falavam, olha gente, porque o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Se eles acreditavam ou não naquilo, não sei, mas a frase é muito verdadeira, não é? E aí a gente precisa ter em mente que precisamos ser contentes. 1 Timóteo 6,8 diz, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada vamos levar. Por isso, tendo com o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. Irmãos, vocês observam o quanto a teologia da prosperidade ela é uma teologia antibíblica. Olha aqui isso. Que Paulo está te recomendando? Se você tiver o que comer, tiver o que vestir, seja satisfeito. Sabe, eu já vi pastor de igreja falar, olha, você tem que ficar
revoltado com a sua situação. Você não pode aceitar essa situação. O que o apóstolo Paulo fala é o contrário. Tendo o que comer, o que vestir, esteja satisfeito. E aqui eu quero deixar uma dica prática. Oração de gratidão. Ore. Uma maneira de desenvolver contentamento no nosso coração é construindo gratidão pelas coisas que nós temos. Ore, agradeça todos os dias. Agradeça pela sua saúde, agradeça por estar aqui, agradeça pelo alimento diário, agradeça por cada pequena bênção. Tem uma música que a gente fala sobre isso, acho que é Cantor Cristão. Conte as bênçãos, conte quantas são. Sabe, se a gente olhasse as bênçãos que a gente recebe da divina mão, seríamos muito mais gratos. Outra coisa que eu quero falar, irmãos, uma vida simples. Quanto mais você encarecer a sua vida, mais isso vai te custar. Todos nós queremos ter uma casa maior, um carro melhor, um veículo melhor, algo do tipo. Mas você tem que entender que quanto mais você encarecer a sua vida, mais isso vai te custar. Se você tiver condição de sobra de pagar, glória a Deus. Mas se você não tiver, isso pode custar sua paz, isso pode custar seu tempo. Quantas vezes a gente já não conhece pessoas que se matam de trabalhar para dar uma vida muito boa aos filhos, mas elas não estão presentes. E eu não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, eu trabalho muito, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Quantas vezes não encarecemos nossa vida e isso nos custa o que mais temos precioso? Tempo de vida aqui, sabe? Em terceiro lugar, eu percebo que a gente precisa de uma relação de desapego com o dinheiro. Então observe aqui, a gente precisa de contrição, saber se você é avarento ou não. A gente precisa de contentamento. Irmãos, tudo isso são coisas, eu estou falando de coisas que eu faço. Quantas vezes eu já não soltei frases assim, olha, eu não faço isso porque vai custar caro. E aí na hora eu percebo que é meu coração avarento ali, dando sinais. Quantas vezes eu tenho dificuldade de ser alegre por isso? Sabe, uma vez eu até comentei isso, quando eu era criança eu tive uma situação muito difícil, e eu lembro que se eu entrasse numa casa como a que eu tenho hoje, eu achava que a pessoa era rica. Olhando a minha casa hoje, e você for lá, você vai ver que não é uma casa nada demais, mas está ajeitadinha, está pintadinha. E para mim, quem tinha uma casa assim era rico. E hoje eu tenho muita dificuldade de ser alegre pela casa que eu tenho. Eu tenho muita dificuldade de ser alegre pelas coisas que eu tenho. A gente precisa lutar contra esse sentimento. A gente não pode acreditar que quando a gente tiver mais e mais e mais, a gente vai ser feliz, porque essa felicidade nunca chegará. Às vezes você compra um veículo do ano, mal terminou de pagar, você já está pensando no próximo. Não é verdade? Ou é só comigo que isso acontece? Às vezes você... Olha, acontece com a minha casa. Esses dias eu estava pleiteando um terreno lá no Tapanã. Desisti por enquanto, mas tá aqui, tá nas ideias. Se esse terreno me esperar, eu vou conseguir. Me ofereceram um terreno, como é que se fala? Quase 1.000 metros quadrados por R$75 mil. Não vou contar onde é, porque vocês podem querer comprar. E aí eu quero construir uma casinha, plantar umas coisas assim, não é? Então eu sonho com isso, meu sonho assim de consumo. Na minha cabeça, quando eu tiver aquilo, eu vou estar satisfeito. Mas é sempre o que a gente pensa no degrau anterior, não é? Quando eu tiver tal carro, vai estar bom para mim. Quando eu tiver tal coisa, irmãos, a nossa felicidade não pode estar nisso. Não pode. A gente precisa aprender a ser grato e feliz com as coisas que nós temos. A gente precisa de contentamento. Agora, quando a gente pensa no dinheiro, a gente precisa entender que temos que ter desapego. E, irmãos, que coisa difícil é ter desapego com as coisas que nós temos, sabe? Mas lembra de Jó? Jó perdeu tudo o que ele tinha. Jó era muito rico, irmão. Jó era muito rico. Era rico. A história conta que ele era muito rico. Mais de 3.000 cabeças de não sei o quê.
Irmãos, pesquisa no Google aí quanto é uma cabeça de gado para você ver que Jó era rico e você ainda é pobre hoje, não é? Porque hoje nós ainda temos dificuldade de chegar nisso. Jó perde tudo que ele tinha. E ele perde os filhos também, ele perde tudo. E ele diz, Deus dá, Deus tira. Esses dias eu vi uma pessoa que nem é crente falando isso. E aí ele estava comentando, e ele falou, né? Quem tem fé vive assim. Quem tem fé vive assim. Deus dá, Deus tira. Deus me deu saúde, glória a Deus. O dia que Deus tirar, Deus tirou. Deus continua sendo bom, Deus continua sendo Senhor do universo. Todas as coisas continuam cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, eu sei que é difícil, mas Deus dá e Deus tira. E se nós aceitamos o bem de Deus com prazer, o bem que vem dele, devemos aceitar as dificuldades, as provações, o mal de Deus, como disse Jó. Afinal, nunca veio sobre nós alguma tentação que não fosse humana. Não é? Mas pelo contrário, Deus, junto com a tentação, ele provém o escape, ele provê o livramento. Sabe, irmãos, nenhum de nós nunca passou por algo que não fosse humano. E olha que a vida nos coloca de joelhos às vezes. Mas a nossa relação com as coisas que nós temos é Deus tira, Deus dá, Deus tira. Sabe por quê? Se você tiver uma sensação, um apego maior com as coisas do que com a sua fé, você vai fazer coisas que você vai se arrepender. Por exemplo, já vi casos de criança quebrar o celular, e sim, o celular é necessário, o celular é caro, mas é criança, não é? O que me assusta não é uma criança do tamanho da nossa irmã Dedeca quebrar o celular. É um pai dar um celular se uma criança e achar que ela vai cuidar. Quebrou o celular e o pai queria dar uma pisa na criança. Irmãos, quantos de nós não somos irados ou coisa do tipo pela nossa avareza, pelo nosso pecado? Quantos de nós não queremos brigar pelas nossas posses? Nós temos que entender que Deus dá e Deus tira. É a nossa relação com o dinheiro. E o último tópico aqui da relação com o dinheiro é que nós devemos ser generosos. E aí eu falo, quando eu digo que nós devemos ser generosos, a gente precisa abençoar outras vidas. Generoso é aquele que abençoa outras vidas. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 a 8 diz: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E aí, o que Paulo está falando, né? Se você der pouco, você recebe pouco. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem boa obra. O que Paulo está falando? Se você abençoar com generosidade, Deus é capaz de te dar mais para que você abençoe mais. É isso que Paulo está falando, que aquele que é generoso, Deus abençoa para que ele tenha com o que contribuir. Irmãos, isso aí é muito tranquilo na sua cabeça também. Se você tem 2 filhos, aí você dá dinheiro para um filho, deu 50 reais, ele chega lá na cantina da escola, gasta tudo em chocolate, gasta tudo em doce, você vai continuar dando 50 reais para o seu filho? Não vai. Ele não sabe gerir tanto dinheiro. Agora, se você deu dinheiro para o seu filho, 50 reais, aí você viu, ele comprou um lanchinho saudável de 5 reais, não sei como ele conseguiu fazer isso, mas ele conseguiu, já mostrou que é bom. Quando você viu, ele comprou uma Bíblia para ele com 20 reais ali, meu Deus, esse menino é muito crente. Aí ele alegra o teu coração. E aí quando tu estava sem dinheiro nenhum, não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro, nem para pegar ônibus, ele fala: mãe, tenho esses 25 reais aqui que eu guardei. Rapaz, esse filho, próxima vez que eu vou pegar, toma 200 aí, guarda para quando eu precisar. Não é verdade? A gente abençoa a boa gestão dos recursos dos nossos filhos. É natural. Que dirá o nosso Pai? Se o seu Pai Celestial sabe que você é mesquinho com dinheiro, não faz sentido nenhum ele te dar mais dinheiro.
Se ele sabe que dinheiro vai te levar para o inferno, o seu bom pai não vai te dar dinheiro, não é? A gente precisa entender que Deus, ele é um pai melhor do que nós somos. A gente vê esse princípio na Bíblia toda. Por exemplo, Provérbios 11, 24 a 25 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cai na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros também receberá. A gente observa aqui que há uma necessidade de doar. Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais. E os irmãos já sabem que eu amo esse versículo. Mas pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Irmãos, isso aqui é muito impressionante, porque você para de roubar, você pena trabalhando, você ganha, e aí você vai fazer o quê? Vai comprar, vai financiar um imóvel e gastar todo o seu dinheiro? Você vai fazer a sua reserva de emergência? Você vai fazer o quê? Você vai abençoar alguém que precisa mais do que você. Irmãos, deixar de estocar dinheiro para ajudar o próximo é deixar de acumular dinheiro aqui para acumular tesouro nos céus. Isso só pode ser feito porque tem fé. No fundo, penso eu que nós não acreditamos num palmo além daquilo que nós podemos ver com o nosso dinheiro. Aqui a gente observa que há uma necessidade de servir, não só através do trabalho, mas de abençoar generosamente. Irmãos, eu sempre falo assim, você recebeu um dinheiro extra, e aqui não estou puxando sardinha pro meu lado, eu não vou fazer que nem certas igrejas. Eu poderia falar assim, você recebeu um dinheiro extra, doe tudo para a igreja. Não faça isso não. Você recebeu uma quantia que você não esperava, eu vou te falar, tire o seu dízimo, isso aí eu vou te falar, mas além de tirar o dízimo, abençoe alguém que precisa, sabe? Agradeça a Deus, olhe para alguém que precisa, abençoe. Eu sei que você tem dívidas, eu sei que você tem uma série de coisas, eu sei que se você pegar esse dinheiro e aplicar certinho nas dívidas ou em alguma outra coisa, ele seria muito mais útil na nossa cabeça, financeiramente falando, mas abençoe outra pessoa. O conselho de Paulo, ele vai contra tudo o que ensina qualquer educador financeiro. Todo educador, eu já li muitos livros de finanças, gosto muito do tema, e todo educador financeiro fala para você guardar o máximo possível, evitar ficar dando dinheiro. Eu conheci um que ele falava, olha, se você for ajudar, ajuda com o trabalho, vai lá, gasta 1 hora, faz alguma coisa, mas guarde dinheiro. Por quê? Porque até você resolver a sua situação financeira, você não tem condições de resolver a dos outros ou de ajudar. E isso faz muito sentido. A gente precisa se ajudar minimamente. A gente não pode perder a nossa casa, vou morar na rua não, porque eu quero doar. Não pode. Mas o que o texto está falando aqui é que se você tem mínimas condições, abençoe outras pessoas. Sabe, irmãos, Atos 20, 35 nos diz que melhor é dar do que receber. Mais bem-aventurado é aquele que doa do que recebe. Para concluir, irmãos, eu demorei nessa mensagem por 2 coisas. Uma, eu ainda não sei mexer no celular para ver a hora, então estou perdido, e o meu relógio parou aqui. Aí eu fiquei sem hora, me empolguei aqui, sei que já deu até frio nos irmãos, mas a gente vai concluir. Irmãos, quando Mamon é o seu Deus, a sua vida é ansiedade e preocupação. E Mamon, ele fala que se você fizer algumas coisas, você vai ter paz. Se você trabalhar muito, você vai ter paz. Se você estocar dinheiro, você vai ter descanso. Mas a verdade é que o que Mamon pode te oferecer é uma vida de ansiedade. Não existe paz quando você receber a próxima promoção, quando você guardar X quantia de dinheiro, ou quando você comprar aquele tão terreno sonhado. A sua paz não estará lá, só mais ansiedade. Não existe paz em qualquer pensamento de quanto mais eu tenho, mais eu serei feliz. A gente é convidado ao caminho estreito, e um caminho estreito ele leva tempo.
Ele exige que eu e você, a gente diminua passos, que a gente encare os nossos pecados. Sabe, o caminho largo, irmãos, ele se contenta em vir aqui domingo após domingo, talvez até dar o dízimo, cantar louvor, mas não é só isso que Jesus quer de você. Ele quer um exame profundo das suas motivações. Nós precisamos analisar a intenção do nosso coração e verificar que tipo de coração é o nosso. Irmão, se Mamon for o seu rei, mais cedo ou mais tarde as suas decisões são influenciadas por uma ética que não é a ética do reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus quer que você veja que a garantia não é o seu bem-estar, ou melhor, que a garantia do seu bem-estar, ela não está nas suas aquisições, mas sim nas suas renúncias. A gente precisa lembrar que ainda existe uma cruz. E como Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida perderá, mas é aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, esse encontrará. Irmãos, me parece que esse é um convite para nós renunciarmos a tudo. Sabe, Jesus é aquele que pede tudo. É por isso que ele chegou para o homem rico e falou: te falta uma coisa, vá, vende tudo que você tem e entregue aos pobres. A minha pergunta nessa noite é: o que Jesus tem te pedido? Qual é a renúncia no seu coração, que pode ser dinheiro, que pode ser alguma outra coisa, que você sabe que você precisa renunciar? O que Jesus tem pedido para você renunciar? Sabe, eu quero que você reflita agora nesse louvor e que você considere aquilo que Jesus tem pedido para você. Às vezes nós temos relutado, às vezes nós resistimos, Senhor, a abandonar nossos pecados, a sacrificar aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Senhor, nós não queremos ser igual aquele jovem rico. Nós não queremos ser igual aquele que chega na porta da salvação, que procurou a salvação, que tinha os problemas da vida corrigidos, que tinha bens, que não furtava, que não adulterava, que fazia tudo certinho, tudo certinho. Talvez muitos cristãos hoje em dia vão à igreja domingo após domingo, aprendem os cânticos, fazem certas coisas que estão corretas, são batizados, participam da ceia, mas Senhor, falta mais. Senhor, Tu conheces cada coração, Tu conheces o meu coração aqui. Te pedimos, Senhor, poder, coragem, vontade para renunciar àquilo que Tu queres que a gente renuncie. Coragem, Senhor, para abrir mão da nossa vida. Coragem para abrir mão de nós mesmos. Coragem, Senhor, para sacrificar nossos desejos, nossas vontades, nosso coração a Ti. Aceita, Senhor, a nossa oferta. Aceita, Senhor, a nossa vida como sacrifício vivo. Purifica-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Transforma-nos, pois nós já não queremos ser iguais. Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos ter mais fome e sede de Ti. Nós não queremos, Senhor, ser cristãos de segunda categoria. Nós não queremos ser pessoas que não amam a Tua palavra ou que não Te conhecem. Nós não queremos ser cristãos nominais que estão nas estatísticas do IBGE. Nós queremos ser servos, adoradores, sem medo de sacrificar aquilo que Tu nos deu. Bons mordomos, compreendendo que o Senhor dá, o Senhor tira, que tudo é Teu, louvando o Teu nome. Ajuda, Senhor, a vencer o nosso orgulho. Ajuda, Senhor, a vencer nossa avareza, nosso egoísmo, nossa vontade de acumular ou de usufruir nessa vida, sem se importar com a vida eterna. Que nós possamos fazer força, que nós podemos nos engajar em acumular tesouros nos céus.
que nós possamos entender, Senhor, que estamos construindo um galardão para a vida eterna. Não estamos comprando algo que não durará 10 anos, 50 ou mesmo 100 anos, mas estamos construindo algo para milênios, para a eternidade. E a vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, te ver face a face. E quando estivermos face a face, não queremos os nossos bens testemunhando contra nosso pecado. Nós queremos ouvir: vinde, filho amado, bendito de meu Pai. Ah, Senhor, que cada coração aqui possa renunciar à sua vontade nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém.